Olá, tudo bem com você que está aqui assistindo esse vídeo? Curioso, provavelmente, ou interessado no tema. Hoje eu quero falar um pouquinho da Irlanda na minha vida. Esse episódio que, ao mesmo tempo que parece que passou tão rápido, foi tão intenso e, enfim, quero contar um pouquinho para vocês. Vou colocar os tópicos, vou pausar o vídeo, colocar todos os tópicos que vão ser abordados aqui para vocês poderem se situar, até porque só vale a pena assistir um vídeo longo quando ele cobre tudo que a gente tem interesse, né? E vou começar. Bom, é importante falar um pouquinho do contexto de vida meu e do Thiago no momento, né? Como alguns de vocês já sabem, quem assistiu o vídeo anterior, ele recebeu uma proposta de emprego para irmos para a Itália em agosto do ano passado. Eu passei por uma primeira demissão em outubro do ano passado e em março deste ano eu passei por uma segunda demissão com 45 dias e dessa vez em março, justamente por conta da Itália, porque a empresa descobriu, enfim, mais detalhes no vídeo anterior. Quando aconteceu essa questão da descoberta da empresa, eu olhei pro Thiago e falei, tá, o que eu vou fazer agora? Eu não tinha energia pra procurar mais um emprego, pra falar sobre a Itália ou esconder a Itália, até porque é complexo pros dois lados, né? Tanto pro empregador, que tem um ônus absurdo com um monte de obrigações fiscais, e pra mim também, né? Se eu fosse usar da honestidade, eu não conseguiria emprego em lugar nenhum. Havia algumas possibilidades, mas, cara, eu também estava num processo de transição de carreira antes dessas demissões acontecerem, tinha começado a minha mentoria, eu não tinha energia para procurar emprego, não tinha. O ponto X depois dessa segunda demissão é que nós não sabíamos quanto tempo levaria para irmos para a Itália. Eu teria, no mínimo, vamos chutar, uns 8 meses desocupada, sem fazer nada. E eu sou uma pessoa extremamente energética. Eu preciso me movimentar, eu preciso falar, eu preciso ser útil. Senão, cara, eu entro num buraco, eu fico comendo iFood o dia inteiro, a minha depressão vai lá no céu. E não é o que eu queria, obviamente, né? Mais um ponto importante. A cidade onde a gente vai morar na Itália é uma cidade bastante industrial, muito parecida com Joinville, inclusive, que a nossa cidade era até o momento. E por ser uma cidade industrial, com a presença de indústrias muito grandes, eu já imaginava, e olhando o LinkedIn é básico, tu mata a charada em 5 minutos, que haveriam oportunidades de emprego para quem fala inglês. E também pesquisando, tanto aqui no YouTube quanto com amigos e conhecidos, o pessoal falava que se você tem inglês é mais fácil. Não é assim, resolveu a minha vida, mas abre portas. Né? Uma amiga minha especificamente, ela passou por algumas situações lá de não conseguir emprego porque na época ela não falava italiano e não falava inglês. Então eu tive um insight ali de que era necessário eu descortinar e agora a gente vai para mais uma questão. A minha insegurança com falar inglês. Eu estudava inglês, um pouco autodidata, um pouco aula particular, um pouco de curso. Eu fiz menos de um ano de curso. E particular eu fiz acho que 1 ano e meio, algo assim. Mas eu era meio autodidata no tema desde os 13 anos de idade, eu tô com 27. Mas, como eu sou uma pessoa que está desconstruindo uma autocobrança muito elevada, eu não considerava o meu inglês perfeito. Quando eu cheguei na família do Thiago, os meus cunhados, eu tenho uma cunhada que mora fora, os meus cunhados haviam morado fora também, haviam feito intercâmbio, o Thiago havia morado fora. Gente, eu travava na frente deles. Eu lembro que uma vez eu falei uma palavra errada, nossa, eu fiquei mal assim, ó, uma semana, sofrendo, eles nem prestaram atenção, mas eu tive que ir lá depois e corrigir, toda errada com isso, sabe? Autoestima muito ruim no que tangia a habilidade de inglês. Na minha cabeça só tinha a habilidade perfeita quem havia morado fora. E quando na realidade eu entendo hoje que o morar fora, né, a imersão, ela é sensacional, mas é para tu desconstruir tipo essas abobrinhas que aparecem na cabeça, sabe? Cada um é cada um também, né? Você tem as suas razões, enfim. As pessoas vão para lá por motivos e sonhos e objetivos diferentes. Tudo certo. Bom, por que a Irlanda? Nós sabíamos, quando o Thiago aceitou a proposta e começou a estruturar e formalizar essa transição para a Itália, que seria frequente ele ir e voltar para lá. E ele ir e voltar não era ele ir ficar uma semana e ficar 3 aqui. Ele ia ficar 20 dias, ficar uma semana aqui e depois voltar para lá. Não tinha nenhum calendário, assim, cara. Esse ano eu fui muito trabalhada em não ter controle das coisas. É muito complexo.
Então ele estaria mais lá do que cá, ou no máximo páreo, né, nessas idas e vindas, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quando eu tive a ideia do intercâmbio, precisava ser num lugar que não fosse assassino de fuso horário, tipo uma Austrália da vida, que eu sei que é maravilhoso, mas não havia condições. O meu sonho mesmo, gente, era o Canadá, só que o Canadá é muito caro. Não tinha como, sabe? Financeiramente a gente não conseguia arcar com aquilo agora. O Canadá ainda tem um ponto de, se eu não me engano, salvo engano, você ter que não movimentar a grana que você vai levar durante 3 meses. Não cabia isso pra nós de forma alguma agora, até porque eu tinha decidido e fechado muito rápido, né? Então, primeiros passos, o que eu fiz? Eu marquei um café com uma amiga, a Mai, maravilhosa. Ela tinha ficado, acho que 2 anos na Irlanda, tava aqui no Brasil há pouco tempo e tava com a pretensão de voltar, tava pensando no que ela ia fazer da vida. E com ela, eu tirei todas as minhas dúvidas mais críticas para poder tomar a decisão e fechar o intercâmbio. Né? Porque tem dúvidas que tu só tem vivendo lá, não adianta. A gente não tem como saber tudo, assim. Tomei esse café com a Mai, na verdade não foi um café, foi uma cerveja. Tomamos essa cerveja, eu vi que era possível. O Thiago até participou um pouquinho, porque a gente foi num lugar que era perto da empresa dele. No fim, ele saiu da empresa e foi encontrar a gente. Vimos que era possível e a Mai havia me indicado uma agência de intercâmbio, a Blue, que é maravilhosa. Não tem parceria, não tem nada, até porque, né, eu sou pitica. Eles são impecáveis. Eu já tava orçando com outras quando eu fui tomar o café com ela. É que foi tudo muito rápido, gente. Cara, eu decidi, eu fechei em 40 dias, eu tava embarcando, sabe? É totalmente contramão do que se escuta na internet inteira, porque a galera realmente estrutura isso, né? É um sonho. E talvez, falando bem honestamente pra vocês, e já falando um pouco do porquê eu desisti, o fato de ter acontecido muito rápido, né, de eu não ter colocado aquela energia de, pô, vou guardar dinheiro, vou me preparar para esse sonho e tudo mais, por estar em outro momento de vida, tenha contribuído pra eu não ter aguentado tanto. Vai saber, né? Com a Blue, eu comecei a estruturar minimamente o intercâmbio. Minimamente não, né? Não é minimamente, porque casa e trabalho eu só ia conseguir lá, então minimamente na parte de ir e voltar, de acomodação temporária na chegada, escola, que foi muito bom. A Blue é muito sensacional, cara, porque eu lembro do meu primeiro contato com o Dan, eles já me mandaram, assim, uma estimativa de custos que eu teria lá. E bateu, tá? Quando eu olhei aquilo ali, eu sou uma pessoa que tem uma régua de exigência para prestação de serviço muito alta. Eu falei pro Thiago, Thiago, eles são sensacionais. As outras empresas eu contatei, escrevi um texto de 3, 4 linhas, os caras me mandaram um orçamento, sabe? A Blue não, ela teve a preocupação de entender por que da Irlanda. Eu já os procurei falando que seria a Irlanda, né? Quiseram entender o contexto, etc e tal. Cara, eles foram sensacionais, de verdade, eles foram sensacionais. E aí, beleza, pegamos a acomodação temporária. Eu escolhi uma escola. Vamos lá, vamos falar da cidade que eu escolhi. Eu escolhi a cidade de Cork, que é uma cidade interiorana. É uma cidade bem grande lá, mas não é metrópole. Porque eu não queria Dublin, de jeito nenhum, sabe? Eu sei que as coisas aconteciam mais rápido em Dublin, mas, cara, não tava na vibe de cidade grande de jeito nenhum. Não ia conseguir, não era pra mim. O pouco que eu tinha pesquisado não ia rolar. Sabe, o que me encantou em Cork é que você tinha a possibilidade, por exemplo, de morar a pé, fazer as coisas a pé, e era uma possibilidade relevante, porque é pertinho, é pequenininho, né? As coisas são conectadas. E Dublin já não era tão assim. Eu via que era normal as pessoas ficarem, sei lá, 1 hora, 40 minutos em condução pra conseguir chegar nos lugares dos compromissos. Eu não queria isso. Enfim, escolhi a cidade de Cork, escolhi uma escola um pouquinho mais cara, né? Uma escola que o feedback era sensacional. Eu falei pra Blue, eu falei, cara, eu quero uma escola top, porque, gente, vamos e venhamos, né? Muitas pessoas vão pra lá não com o intuito de estudar, com o intuito de migrar. E tá tudo certo. Só que, como é que funcionam as coisas? É lei de oferta e demanda. Eu consigo muito bem estruturar uma escola bem mais ou menos, por um valor bem ok, para atender esse tipo de público, e eu consigo oferecer uma escola impecável, extremamente séria, para quem realmente quer estudar. Perfeito, tudo certo. E quando eu falo de que muitas pessoas, vamos lá, mais um motivo. Quando eu falo de que muitas pessoas vão para lá para imigrar de fato, cara, se a pessoa não vai para estudar, mas ela é obrigada a estudar pelo tipo de visto que ela tá se agarrando para ir, tem uma grande chance de ela atrapalhar as pessoas na sala, né? E isso é uma coisa que acontecia
especificamente de quem? De brasileiros, né? Até porque eu acho que, não generalizando, mas já generalizando, o público massivo que usa do intercâmbio para uma tentativa de migrar ou de conseguir um visto de trabalho, enfim, é o público brasileiro, né? Não adianta. E mais um ponto importante sobre a escola. Eles te ajudam a estruturar toda a escola, a agência de intercâmbio. Eles te ajudam a estruturar toda a tua chegada na Irlanda, né? Ou em qualquer lugar. Se for com a Blue, eu sei que em qualquer lugar do mundo eles vão estar lá dando todo esse apoio. Então eles te dão todos os documentos, instruem certinho na Blue, eles fazem uma vídeo com você e com mais pessoas que estão indo para lá, para, né, falar de alguns detalhes, inclusive para te dar subsídio para começar a vida lá, que é muito importante, porque quando você chega você tem muita coisa para fazer. Burocraticamente mesmo é um inferno. Um inferno. A ponto de eu não entender por que eles permitem que a gente entre do aeroporto para dentro, sendo que lá dentro, cara, se vira, senta e chora pra resolver as coisas, sabe? É bem complicado, bem complicado. Quanto aos valores, eu também vou pausar o vídeo e vou colocar detalhadamente todos os custos que eu tive pra ir, tá, gente? E isso inclui o fechamento da escola e uma série de detalhes que tem no orçamento que eu vou escrever aqui, passagem de ida e volta, seguro-saúde pra 3 meses, se eu não me engano, eu não fiz pra 6 meses porque ficava muito caro, os 4.500 euros, e você tem que comprovar quando você chega. Vamos lá. Chegada e primeiras impressões. A viagem foi super tranquila. Nada muito a declarar. Só que rolou uma situação muito engraçada quando eu cheguei no aeroporto de Londres, porque tinha um espaço grande de tempo entre a minha chegada e a minha ida para Cork. E eu fui perguntar o preço de uma sala VIP e eu errei tudo, travei inteira, mas eu consegui saber o preço. Cara, eram muitos bloqueios emocionais, sabe? Isso só fica claro hoje, né? Que eu já passei pela experiência, já vivi e quebrei esses bloqueios. E foi muito massa porque a partir dali o negócio começou a fazer efeito, o que eu procurava, né? Que era justamente isso, estar sozinha num lugar e ter que me virar falando inglês. E aí, beleza, eu cheguei em Cork, a cidade uma gracinha, pequenininha, né? De fato, você entrava no carro no aeroporto e em 15 minutos eu tava na acomodação definitiva, no máximo 20. É uma cidade que ela me lembrava muito a minha cidade natal. Assim, me lembrava Joinville, muito. Não sei porquê. Então, em termos de estrutura, não tenho o que falar, sabe? É exatamente o que eu tinha falado na hora do planejamento. Ali, a cidade é bacana, é fofinha. Acomodação temporária, né? A gente fechou por uma empresa que tem sócios brasileiros, então ela é meio brasileira. Eu cheguei lá e tinha só brasileiro, eles estavam fazendo um churrasco. O que por um lado é muito legal, porque tu já chega se sentindo em casa, mas por outro é tipo, caramba, vim pra cá pra emergir e só falar inglês. E esquece. Então tem mais um motivo aí. O que eu procurava como imersão não aconteceu no nível que eu gostaria que acontecesse, porque tem muito, muito, muito brasileiro lá. Não adianta. E mesmo que a gente se forçasse a falar inglês, cara, não dá pra você exercitar um outro idioma com alguém que é nativo do seu idioma, sabe? É minha visão, a sua pode ser diferente, mas pra mim não dava, cara. Não dava. Continuando. Então, essa acomodação temporária, tive vários estresses. Eu cheguei, o quarto estava aberto, aí já tinha uma menina morando na acomodação temporária. Aí eu fui pedir suporte pro pessoal que tava no churrasco. Tinha pessoas que trabalhavam na empresa no churrasco. O cara me olhou e falou que não era com ele, que eu tinha que me virar. E aí eu mandei um e-mail, né, registrando o acontecido, porque eu precisava sair pra jantar e a menina não chegava. Gente, eu sei que foi um caos, assim, já no primeiro dia que eu tive más experiências com essa empresa. Mas tudo certo, eu conheci pessoas maravilhosas na acomodação temporária e com essas pessoas fui morar numa acomodação definitiva. Nós éramos assim, 5? Não. 6 pessoas que foram juntas da temporária pra definitiva, mas a gente foi por essa mesma empresa da acomodação temporária, porque eles trabalham, né, nas duas vertentes lá, e como tem uma escassez de imóvel, não tinha muita opção. Ainda mais eu, que tinha uma questão particular de que o Thiago ia passar um tempo comigo lá, eu precisava pegar um quarto de casal que não era para 2 estudantes, e cara, tossi
quando tu é estudante, porque tu nem é coberto pela lei, a lei imobiliária. Tu entra no subnicho, tipo, de causas cíveis, normais, saca? Se der alguma merda. É bem complicado, assim. É bem complicado. E eu pagava 1.180 euros pelo quarto que eu aluguei pra mim e pro Thiago. E eu não tinha nem proteção legal e sequer apoio da empresa quando eu precisava, sabe? Eu tive apoio deles, eu tive resoluções de temas graves, tipo uma janela não abrir ou o meu marido chegar na Irlanda e não ter a chave dele, quando eu achei o contato de um dos sócios, sabe? Isso é extremamente complicado. Ah, e tem influencer aí fazendo propaganda, melhor empresa do mundo. É duro, assim, eu espero que as minhas enlouquecidas e a minha má fama tenha melhorado um pouco. Cara, eu peguei funcionário, tipo, me criticando, assim. É bizarro nesse nível. Parece um órgão público que presta serviço pro consumidor no Brasil, sabe? É bizarro. Não citarei nomes, né? Ficarei quieta. Enfim, seguimos. A gente sai de um cenário, falando de morar, né? Em casa, literalmente, assim, paredes. Que eu morava sozinha com meu marido pra eu morar com 10 pessoas. Na acomodação temporária, eu dividi quarto com 3. Mas todo mundo muito legal, então acabou sendo mais divertido do que outra coisa. Óbvio que começa a saturar uma hora, mas na acomodação temporária, como são as tuas primeiras semanas, ainda tá tudo muito fresco, né? Tu ainda tá curtindo a brisa, aproveitando, conhecendo. Na fixa, o pau começa a pegar. Porque tu começa a conviver de verdade. Já tá todo mundo naquela vibe de, vou começar a procurar emprego, aí a galera já volta pra casa com as suas frustrações e tudo mais. E começam a haver as famosas picuinhas, né? Gente, o que teve de briga na minha acomodação definitiva? Claro que teve umas 2 que eu participei também, né? Mas 2 são pouco, porque houveram várias. E isso foi extremamente desgastante pra mim. Extremamente desgastante, assim. Acho que os hormônios, eles ficam à flor da pele quando tu tá lá, sabe? Uma das brigas que eu tive, uma pessoa que é querida por mim, e graças a Deus a amizade não acabou, foi porque eu mudei as coisas da prateleira da geladeira dessa pessoa para outro lugar que o Thiago havia chego, sabe? E eu acabei não avisando ele na hora que eu fiz, porque eu já tinha mandado mensagem antes e ninguém se mexeu. São coisas desse tamanho. Mas lá na hora, vira um inferno, vira um estrondo. E na nossa casa, um outro ponto curioso também, analisando agora, é que todo mundo era mais velho, né? Tinha uma menina de 18 anos que rapou também, porque teve uma briga lá, enfim, vazou louca. E todo mundo ser mais velho, sai todo mundo basicamente daquele cenário de conforto, estabilidade, pra ir buscar o seu objetivo lá, sabe? Diferente de quê? De uma menina ou um menino de 18, 19 anos que acabou de terminar o ensino médio, que tá aprendendo o que é a vida agora, que tá saindo da casa dos pais. Então eu acho que isso também foi um fator pra termos muito mais pavio curto sobre as coisas, sabe? Morar com 300 pessoas numa casa no inferno e, cara, não tem outra opção, sabe? Eu tive a sorte abençoada de Deus de na finaleira ali, conseguir sair dessa acomodação definitiva. Você pode transferir o seu contrato nessa empresa, né? O que é muito bom. Esse é um ponto positivíssimo, pelo menos isso. Então, eu tive a sorte de sair dessa acomodação no meu último mês. E eu encontrei um apartamento que tinha 2 quartos e eram só 2 pessoas morando. A dona do apartamento não estava no país na época que ela alugou pra mim e a gente virou amigas, ela é brasileira. Ela é brasileira e ela é uma locatária lá. É locatária? É. Não, locadora. Enfim, ela é uma locatária e ela sublocou pra mim esse quarto até que ela voltasse do país que ela estava. A gente virou super amigas, eu tava morando com uma outra maravilhosa lá, que mineirinha, sensacional, que era uma pessoa perfeita. Não teve, assim, o meu último mês, graças a Deus, em termos de moradia, foi tranquilo. Graças a Deus. Mas foi sorte, tá? Não é comum. Vamos falar de trabalho. Eu consigo não começar a rir cada vez que eu lembro das coisas. Demorei um mês pra conseguir trabalho. E todo mundo falava que se tu tem um nívelzinho melhor de inglês, tu consegue rápido e tal. Não. Todo mundo falava também que não precisava do PPS. O que é? Eu vou ter que fazer um tópico de burocracia. Vamos lá. Burocracias. Ai, esse desgasta falar, viu? Esse é complicado. Quando tu chega lá e tu tá no aeroporto, eles carimbam
o teu passaporte com uma mensagem que diz que em X tempo, nem cita o tempo na verdade, mas que em algum momento você vai até o órgão responsável tirar o seu visto. Não tem processamento de visto na hora. O Canadá tem, enfim. E o que acontece? Como eles estavam com uma superlotação de intercambistas lá, as pessoas estavam agendando o visto delas daqui do Brasil, tipo, com 5 meses de antecedência. Eu tenho uma amiga que fez com 6 meses de antecedência. Só que eu fechei o intercâmbio faltando 40 dias. 40 dias. Então, quando eu cheguei lá, tinha uma fila de 5 meses pra tirar o visto. Em 5 meses eu praticamente ia embora, um pouquinho mais, sabe? Cara, eu tô tendo essas reações porque eu vou contando, eu vou sentindo de novo. É de muita indignação, é muito complicado. Bom, tudo bem. Explicado sobre o visto, eu já vou falar como é que eu resolvi também. Pra você trabalhar, você precisa do PPS. PPS é tipo um CPF que eles te dão lá para você ter acesso, né, a serviços governamentais, enfim, é um número de identificação que ele é o mesmo para todo mundo. Você morando lá, você não morando, é um CPF. Como o gringo tem CPF aqui também. Só que você precisa de uma razão para tirar o CPF. Você só ser intercambista podendo lá não é razão suficiente, entendeu? Ou você precisa de uma carta de trabalho, onde a pessoa diga, eu quero contratar esse pobre indigente aqui, ou você precisa de algum outro motivo, tipo uma carteira de motorista, por exemplo. Transferência de carteira, ou tirar a carteira, o caminho que eu tentei ir. Cara, tem muita coisa engraçada pra falar. Não tem como não rir, velho. Qual que é a desgraça desse PPS, cara? Como você precisa de uma razão para tirar, isso das empresas darem a carta não existe, tá? Eu não vivi essa experiência lá. Em todo lugar que eu entrava, os caras nem perguntavam o meu English level primeiro. Eles queriam saber se eu tinha porra do PPS. Juro. Juro, cara. E se eu não tinha, eu era nitidamente descartada. Aí como é que eu vou tirar o PPS sem eu ter o motivo para o PPS? E o motivo deveria ser a carta que eles dariam. Uma amiga minha, ela teve a sorte de ter ido muito bem numa entrevista, uma entrevista séria, né? De um bar sério. E dá pra falar assim, porque lá é um business de muito sucesso, né? Cachaça. E a minha amiga, ela teve a oportunidade de explicar pro empregador dela como é que funcionava esse rolê da carta, né? Que ele daria pra ela. Ele nem sabia como é que... Eles achavam que era algo extremamente complexo, sabe? O pessoal que empregou essa minha amiga. O que eu imagino é que isso seja coletivo. Que todo empresário lá, todo gestor, todo coordenador, sei lá o que, de qualquer área que seja, pense que seja de uma responsabilidade tremenda você dar uma carta pra um intercambista trabalhar com você, sabe? Gente, é extremamente desgastante. Extremamente desgastante. Eu fiz um currículo também tentando resumir as minhas experiências no Brasil e eu só gastei dinheiro imprimindo ele e tempo entregando, porque evidentemente ninguém contrataria alguém formado em banco pra servir café, e na minha cabeça assim, aí autoestima de novo, né? Eu lembro de ficar bastante frustrada, meus nervos assim explodindo, porque todo mundo ao meu redor conseguia emprego, inclusive pessoas com nível de inglês bem aquém do meu, até bico assim. E eu nada, cara. E me candidatando como cleaner, como isso, como aquilo, e nada, não acontecia, não acontecia. Aí uma amiga minha sentou do meu lado um dia já na acomodação definitiva. A Lele, aqui esse teu currículo, deixa eu ver. Aí eu dei pra ela, começou a rir. Falei, cara, do que tu tá rindo? Ela, tu acha que tu vai conseguir emprego com isso aqui? Os caras vão te contratar achando que tu vai roubar o lugar deles. Não viaja. Muda isso aí tudo. Pois muito que bem, fui lá e criei um currículo. Óbvio, com experiências que eu conseguiria sustentar. Por exemplo, eu adoro beber. Eu sei fazer uma pint, não do jeito irlandês, né? Mas isso eu sabia que eu ia conseguir aprender, cara. Eu ia dar o sangue, eu ia aprender. Então eu fiz um currículo contando que eu tinha uma experiência em bar antes de trabalhar na faculdade e tal. Pau, deu certo. Mas só deu certo porque eu já tinha o PPS. Porque eu inventei o motivo que era a transferência da minha carteira de motorista, retirar a carteira de motorista, era diferente lá, não era tipo transferir como na Itália.
Mas eu inventei essa razão por estar imigrando pra Itália. Eu ainda me lasquei quando eu cheguei lá no órgão pra tirar, porque no final ela falou que eu precisava do visto. E eu não tinha o visto. E o PPS você pode tirar sem o visto, né? Esse é um ponto muito importante. Ele é mais importante do que o visto, pra ser bem sincera, porque tu precisa trampar, né? Antes de mais nada. Estar legal lá é outra história. Então, se eu tivesse PPS e conseguisse o visto só no final, foda-se também, sabe? Mais ou menos essa vibe. Ah, daí beleza, inventei o motivo da carteira de motorista, a mulher super fazendo o processo, não, vai ali, vou tirar uma foto tua. Aí no final, me dá o seu, como é que é o nome daquele negócio? IRP card? Acho que é. Me dá o seu cartão aí de... Você ganha um cartãozinho, né, quando você tira o visto. Aí eu olhei pra ela e falei, que cartão? Eu tô aqui há um mês. Ela, ai, my sweet, a gente não pode continuar o seu processo aqui porque eu preciso do seu cartão. Mas ele tá pronto, tá? Eu vou te dar um papelzinho aqui com o protocolo. Traz uma cartinha de emprego que é mais fácil. Eu juro pra vocês que ela me falou isso. E eu inventando o rolê inteiro da carteira de motorista só pra conseguir o PPS, porque eu não tava conseguindo emprego sem PPS. Juro. Eu sei que eu saí de lá e eu fui até o órgão que dá o visto. E essa é outra história, cara. Meu Deus. Essa é outra história. E não tá focando. Contar essas histórias me deixa nervosa. Cheguei na polícia, né, na parte responsável por visa, o visto. Não tinha horário marcado, cara, eu só tinha raiva. Eu só tinha ódio de ter batido na trave, quase tirado o PPS e não ter conseguido. Cheguei lá, aí eu fiz uma leitura do local, era umas 15 para as 4, eu acho. Isso. Eles estavam em intervalo, estavam num break aquela hora, tava tudo fechado. E aí tinha uma família com 2 crianças, todo mundo barulhento pra caramba. Uma menina e mais uns 3 perdidos que nem eu fazendo assim, ó. Que é a galera que vai sem marcar, sem o agendamento. Porque tem uma placa gigantesca lá fora que fala, se você não tem agendamento, não adianta você estar aqui e tal. Mas, bom brasileiro, né? Isso aí não é motivo, a gente vai tentar. E foi o que eu fiz. Passou uns 10 minutos. Saiu uma mulher lá de dentro, uma loira. Cara, assim, de... Muito brava. Muito brava. Ela olha pra todo mundo e fala, quem aqui tem agendamento? Aí a família levantou a mão, a menina que tava sentada levantou a mão, e a menina falou assim, o meu é às 5. 5h15, eu acho que era. Alguma coisa assim, o meu é às 5h15. Aí ela, então tá bom, e vocês? Aí eu só fiz assim, ela, fora daqui agora, rua. Se vocês não têm o agendamento, o que vocês estão fazendo aqui? Saiam. Gente, eu juro pra vocês que eu saí lá fora, eu atravessei a rua, eu fui num cafezinho que tinha, pedi um café, sentei e comecei a chorar. Pensei, o que eu tô fazendo aqui, velho? Fui eu pra espiritualidade de novo. Oh, gente, de novo, cara. Só... Não tem uma que dá certo, não, uma que vai dentro. E eu olhei no relógio, era 5 horas, e eles voltavam às 5. E aí, ao mesmo tempo que eu sofria, eu lembrei que o agendamento da mina era 5h15 e que não tinha mais nenhuma alma viva lá. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar de novo. É o que eu falei no vídeo anterior. Tu apanha, chega uma hora que não dói mais. O que de pior agora? Vai me prender? Porque eu tô ali sem agendamento? Só vai. Vou levar uma mijada de novo. Gente, eu sei que eu entrei. A menina das 5h15 já tava sendo atendida num dos guichês. A família tava finalizando no outro guichê. Quando terminou, quando liberou, ninguém avançou dos perdidos, né? Porque eles também voltaram, assim como eu. Eu sei que eu fui, cara. O cara me olhou, agendamento. Comecei a chorar na frente dele. Eu não tenho, mas eu preciso trabalhar. E pra eu conseguir um trabalho, eu preciso do visto, porque eu preciso do PP. Eu sei que eu comecei a chorar, que esse homem, acho que ele ficou nervoso. Era um homem mais velho, que ele falou, me dá seus documentos, eu vou fazer. Ele abriu a exceção. Isso eu tava um mês lá. Aí, beleza, ele fazendo o processo e tal. A mulher que me deu o esporro, ela não tava ali na hora, ela tinha saído de novo. Gente, eu sei que ela voltou, eu me contorci. Eu já tava tirando a foto nessa hora. Ela passou atrás de mim, ela parou, eu falei, meu, agora vai dar merda.
E quando ela tava voltando, eu nem lembro direito, eu ainda tava tirando a foto, não lembro o que aconteceu, que ela pediu desculpa, ela, I'm sorry, excuse me. Aí eu olhei e falei, gente, mas ela acabou de me xingar. Aí tu começa a entender também uma questão de aparência física, que é uma merda. Entendeu? Se eu tivesse lá sozinha, talvez ela teria feito o meu. Ela me tratou daquela forma porque pessoas diferentes estavam comigo lá. Todos somos diferentes, né? Mas enfim, vocês entenderam. Deu certo, visto, voltei e consegui terminar o rolê do PPS. Não no mesmo dia, óbvio, né? Tive que esperar sair o cartãozinho e tal. Cara, eu sei que com 40 dias eu tava com a minha vida resolvida. Mas fazendo esse malabares, né? E nem sei se eu ia ter que tirar a carteira de motorista depois, se eles tinham alguma coisa vinculada em sistema que eles iam checar, não faço ideia. Sei que eu voltei lá no órgão, finalizei o rolê do PPS e consegui, no mesmo dia que eu consegui o PPS, eu consegui trabalho. 40 dias da Irlanda. Então, pra mim, essa parte de burocracia foi muito cansativo. Agora, voltando pro trabalho, cara, eu trabalhei num bar maravilhoso chamado Deep South. Eu vou ver se eu acho algum videozinho pra, sei lá, botar na descrição pra vocês verem. Foi uma experiência incrível, maravilhosa. Foi muito legal e foi lá que eu destravei real, assim. Porque tinham muitos brasileiros trabalhando lá. Eles trabalhavam recolhendo copos, eu não lembro como é que é o nome desse cargo. Eu era a única bartender brasileira quando eu cheguei, então eu precisava falar com o management e com todos os meus colegas que eram Irish. E aí foi, cara. Aí foi, eu pegava tudo que era turno que dava, comecei a ocupar a minha cabeça. Só que como tava vindo o verão, eles começaram a contratar mais. E eles contrataram mais Irish. Aí o pessoal de faculdade e tal, que eu acho que pode trabalhar mais horas, porque a gente tem aquela limitação de horas também, enfim, era um problema. E aí eles começaram a cortar algumas horas minhas. Eles começaram a me deixar só pros dias de muito, muito pico. Então eu saí, tipo, de 4 turnos pra 2. E aí começou a ficar bad. Porque nem as 20 horas eu tava tendo, tipo, 12. Aí eu comecei a ir atrás de outro trampo. Consegui um outro trampo depois de um tempo. E consegui conciliar os dois também durante um tempinho. Que foi num restaurante. Cara, eu fiquei apaixonada pelo restaurante, assim. É impecável. Mudou a minha visão, inclusive, sobre empreender na área da hospitalidade. Foi uma experiência maravilhosa. Mas, como nem tudo são flores... Ah, e detalhe, eu me preparando pra sair do bar e ficar só no restaurante. Ainda falei pro Ti, né? Falei, meu amor, tipo, eu não tava bem, gente. Né? Durante o vídeo inteiro vocês estão vendo que eu tô falando, assim, coisas extremamente estressantes. E pra alguém que vai ficar só 6 meses, cara, tu já tem uma data de ir embora, ela só tá longe. A vontade é só trazer, sabe? Por isso que eu digo, eu acho que quem vai pra tentar emigrar e quem empenha muita energia nesse sonho com antecedência, tem mais estômago pra aguentar. Eu tava muito cansada e ter conseguido esse trampo que, meu, eu já tava com inglês massa por causa do bar. Sei, eu tava 2 meses já? Não, 2 meses e meio, 3. Cara, o vórtice de tempo lá é diferente. Eu tava 3 meses lá, quando eu consegui o restaurante. E estudando pra caramba também, enfim, me preparando pra IELTS, enfim. Aconteceu de eu sair com as minhas amigas uma sexta-feira. Sim, fui festar com elas, não lembro qual que era o motivo, e isso quase nunca acontecia. Eu saí 3 vezes lá em 4 meses, e nesse dia enxuguei, cara. Eu enxuguei, eu fiquei ruim, assim, ó. E eu cheguei em casa, e eu sou uma pessoa que tem o seguinte problema. Se eu saio e encho a cara num dia e tenho um compromisso no outro, o compromisso pode ser às 11h30 da manhã, eu não consigo dormir. Eu fico pilhada, porque eu vou ter o compromisso. Eu não sei porque eu sou assim a vida inteira. Eu preciso ter uma noite de sono de qualidade previamente pra poder honrar um compromisso que eu tenha durante o dia, no dia seguinte. Cheguei em casa, umas 4 horas da manhã, mandei um e-mail pro management falando que eu não estava bem. Era, sei lá, meu turno começava às 10, 4 era 6 horas antes, né? Tava legal. Ah, não tô muito bem, tô passando mal, não vou conseguir comparecer agora de manhã. Atenciosamente, Tainá. Eu avisei. Isso acontece no Brasil também, né? E lá, cara, nem existe atestado nem nada. Tu não vai, tu só não recebe as horas. Só que o restaurante era um restaurante muito busy, ele era muito socado. Se os caras olhassem o e-mail, talvez eles conseguissem alguém pra me cobrir, só que ninguém olhou. E era o único meio de contato que eu tinha com eles. Ninguém me passou o telefone, eu também não pedi. Aí você vai falar, Tainá, por que tu não ligou? Porque eu capotei depois que eu mandei esse e-mail. Tipo, a consciência isentou. Eu realmente imaginei o gerente e o subgerente olhando o e-mail. Sei lá, acordei e vou dar uma olhada aqui.
Em setor de hospitalidade, Tainá, eles não agem como as pessoas do mundo corporativo. Bote isso na sua cabeça, mais um aprendizado, né? Eles começaram a me ligar para 11h30 da manhã, meu telefone tocando freneticamente, daí eu acordei, liguei, atendi, né, expliquei, falei que eu tinha mandado um e-mail, o subgerente ficou meio puto, mas ele falou, bom, se você avisou, a culpa é nossa, a gente não viu e tal, melhoras pra você, até amanhã. Fui trabalhar domingo, não, eu não tinha turno domingo, eu tinha turno só na segunda. Fui trabalhar segunda, cara, cagada, né? Pensei, putz, podem me desligar. Pode acontecer, não sei como é que é o proceder dos caras aqui. Vamos ver o que deu. Nada. Trabalhei normal. Eu trabalhava à noite, né? Porque eu estudava de manhã. Isso é outro ponto, tá? Uma galera perde oportunidade de emprego porque vai estudar de manhã. Sendo que dizem em 300 vídeos no YouTube que é melhor você estudar de manhã pra você ficar à tarde livre. Cara, de manhã tem trampo em café, tem hotel, tem um monte de lugares que tu não consegue se tu é um estudante da manhã. Mas voltando. Passou terça, passou quarta, quinta eu tava de folga. Na quarta, eles liberaram os meus turnos da próxima semana. Tudo certo. E aí na quarta noite, uma colega minha, aquela que tinha saído da casa, porque deu uma treta e tal, brasileira, né, me contou uma fofoca. Eu perguntei uma parada pra ela, ela respondeu e a resposta era uma fofoca. E aí eu fiquei assim, ó, mentira e tal. Beleza, nada demais. Sobre um tópico específico que não falarei aqui porque não convém. No dia seguinte, o dono da fofoca me liga, que é o gerente, subgerente. Velho, é tanto cargo que eu já... Eu sei que o cara que me contratou tava de férias. Esse surto inteiro que eu tô contando aconteceu, sei lá, em 3 semanas, 2 semanas e meia. Mas pareceu que eu trabalhei lá 3 meses, sabe? O protagonista da fofoca me liga e me desliga. Quinta-feira. Do mais completo nada. Cara, eu juro pra vocês, assim, ó. Já tinha passado a metade do intercâmbio. Era só mais um pouquinho, eu tava feliz da vida, porque eu ia trabalhar todo final de semana, ia passar rápido. E eu sinto que a minha insatisfação, ela ficou ainda maior com todos esses pontos, porque com 3 meses cravado, eu atingi o que eu queria, que era destravar o inglês. Com 3 meses eu tava uma matraca. Me mudavam de nível na escola, eu chegava no nível novo, a galera ficava tipo, sai daqui, vai pro C2, o que tu tá fazendo aqui? Então, eu falava muito isso também. Tô indo pra lá pra destravar o inglês, tô indo pra lá pra destravar... Destravei o inglês, cara, eu já não tinha saco pra mais nada lá. E aí, eu liguei pro Ti, contei o que aconteceu. Briguei mais um pouco com a espiritualidade, né? E falei, véi, Thiago, não consigo mais ficar aqui. Ou tu me banca, ou eu vou embora. Entendeu? Vê aí como é que tá os rolês da Itália, quando tu vai começar a ganhar em euro, porque não tá dando mais pra mim, cara. Não tô aguentando. E com um monte de despesa, porque lá é caro pra morar, né? Imagina eu ter que entregar currículo em outros restaurantes e ter que mostrar a minha experiência de 2 semanas. Isso se não se conhecessem, né? Porque a cidade era pequena. Cara, e eu ainda ter que dar migué, né? E não poder falar da Itália. Meu, todos aqueles sentimentos, aquelas derrotas, sei lá, aquelas sensações horríveis do passado voltando. Não dava. Não dava. Sei que eu e o tio, a gente parou, avaliou a situação e falou, amor, você não tá bem, vem embora. Tipo, se tivesse que te bancar, a gente ia dar um jeito, mas você não tá legal. Vem, vou marcar a tua consulta com o teu psiquiatra, já, tu já vai. E aí, foi isso. Eu finalizei, eu cheguei lá em 17 de maio, voltei pro Brasil dia 31 de agosto. Não ganhei o certificado da escola, mas tô debochando no inglês, que é o que importa, né? Procurando as minhas próprias fontes agora de manter o conhecimento aquecido, mas de fato destravei, que era o que eu buscava e vazei. Essa é a história. Para mais dúvidas, me chamem no Instagram, vou tentar responder todo mundo, os meus 20 inscritos. Zoeira. Espero que mais pessoas assistam esse vídeo, além dos meus inscritos maravilhosos. E eu vou estar lá disponível para tirar a dúvida de quem tiver, tá bom? Beijo.